Olá e boas-vindas a mais uma aula aqui no nosso canal. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é um queridinho das pessoas que viajam e viajam lá para fora, onde se fala inglês, tanto como língua nativa como língua oficial, ou até mesmo em lugares que o inglês pode servir como um intermédio entre as línguas, que não são necessariamente inglês nem de um lado nem de outro. Porque o inglês, afinal de contas, é uma língua universal, certo? Então, saber pedir as coisas ou perguntar onde ficam as coisas é um conhecimento essencial para quem viaja. E isso é uma coisa que acontece aqui também, né? Quando você está no seu país, às vezes a gente está num lugar que a gente não está muito acostumado, a gente acaba lançando mão dessa estratégia de parar uma pessoa aí e fazer uma pergunta sobre qual é o melhor caminho ou onde fica um determinado lugar, né? Então, quem tem boca vai a Roma, né? Eu acho que eu vou abrir aqui uma caixa de Pandora um pouquinho. Essa expressão, quem tem boca vai a Roma, não sei se você sabe, mas ela não é necessariamente isso que a gente diz de vai a Roma, mas existe a versão de quem tem boca vaia, no sentido do verbo vaiar, Roma, que era uma forma de expressar um descontentamento que existia em relação ao Júlio César, o imperador romano, porque ele queria tudo do jeitinho dele, então as pessoas usavam essa expressão. Só que, apesar dessas duas formas, né, vai a Roma ou vai a Roma, ah, terem existido de fato na história, terem sido documentadas das mesmas, né, nas mesmas intensidades, resta a dúvida, qual é que veio primeiro? Eu tenho um palpite aqui, não sei se você tem um palpite aí também. Eu não vou dizer o meu, porque eu quero que você escreva aí nos comentários qual que é o palpite. Quem que veio primeiro? Vai a Roma, no sentido de que a gente, sabendo se comunicar, a gente consegue ir em qualquer lugar, a qualquer lugar, ou vai a Roma, no sentido de vaiar Roma? Escreve aí nos comentários. Já que você está passando esse dedinho aí, já aproveita e se inscreve no canal e também arrasta um pouquinho para o lado, já ativa aquele sininho para você ser notificado de novas postagens da gente, novos conteúdos e também já dá aquele likeão nesse vídeo para que a gente possa estar trazendo sempre, semanalmente, novos conteúdos que são interessantes para vocês. E bota aí ideias de novos conteúdos também, tá bom? Então, vamos ao que interessa? Eu vou aqui compartilhar com vocês algo já para a gente ficar aqui um pouco mais organizado, né? Eu decidi começar essa aula um pouco com uma provocação, com uma frase de um filósofo chinês bem antigo, o Lao Tzu, que diz o seguinte: A journey of 1,000 miles begins with a single step. O que quer dizer? A journey significa uma jornada, uma viagem, né? Uma viagem de 1.000 milhas, ou seja, uma longa viagem, né? Begins with a single step. Começa com um único passo, né? Que é o primeiro passo. Então, isso é muito importante. Eu acho que essa frase pode ser usada para diversas coisas, mas ela é muito inspiracional no sentido de que você precisa dar o primeiro passo, precisa se arriscar, né? E por falar em se arriscar, eu também não consigo não pensar em situações, por exemplo, que quando você está no seu próprio país, a gente acaba não querendo pedir informações para as pessoas. Eu não sei se vocês são assim, né? Você fica meio com vergonha. Não é uma questão linguística, é uma questão social, né? Que a gente também não pode transferir isso para o inglês. Mas a gente fica meio que incomodado de parar alguém, ou fica com vergonha de parar alguém para fazer uma pergunta, mas a gente acaba, né? Quem aí? Bota aí nos comentários. Quem aí nunca errou o caminho dezenas de vezes porque teve vergonha de perguntar a alguém e ficou andando em círculos? Eu já fiz isso várias vezes, mas eu me arrependo amargamente. Escreve aí nos comentários. Então, o que eu quero dizer com isso? Essa frase aqui também diz para você que a gente precisa dar um primeiro passo em relação a resolver esses tipos de problemas, né, que a gente cria com relação às nossas experiências de viagem. E que, adicionados a uma
demanda linguística diferente, num país diferente, onde a gente vai ter ali um recurso linguístico limitado, isso fica muito mais acentuado, né? Mas vamos trabalhar bem aqui esse psicológico, né? Que não é tão difícil assim. A gente sabendo as coisas mais importantes e sabendo prever o que as pessoas vão dizer, isso vai ser bastante fácil da gente operacionalizar, certo? Então, primeira coisa que a gente precisa pensar é em ter uma coleção de vocabulário para que a gente consiga lidar com as situações mais corriqueiras, né? Nessa situação de você querer chegar a algum lugar ou querer saber o caminho de algum lugar, certo? Primeiro, os lugares, né? Os lugares mais comuns. É muito importante que a gente saiba desses lugares mais comuns, né? Palavras como café ou restaurant, né? Ou bakery, né? Que são cafeteria, restaurante, padaria, né? São palavras que são muito importantes nesse contexto de viagem. Ou train, ou metro, ou subway, são palavras também que são muito comuns na área de transporte. Ou pharmacy, quando a gente está precisando de um remédio, a gente compra na pharmacy. Museum, castle, park, então, né, museu, parques, castelos. Então, são coisas que a gente precisa estar ali à tona, né? São palavras que precisam estar à tona quando a gente está nesse tipo de situação, certo? Então, vamos pensar em o que é o vocabulário. Vamos montar esse vocabulário essencial para essa situação. Vamos lá. Ah, a gente tem que primeiro pensar como que a gente aborda as pessoas, que é um tema bastante delicado, né? Eu vou até tirar esse negócio da tela assim, só para eu dar uma olhadinha aqui no olho de vocês e dizer, olha só, nada de cutucar um estranho na rua e dizer, ei, psiu, ei, você, não. Por favor, pelo amor de Deus, nada de cutucar as pessoas em outro país. Eu não estou falando necessariamente de um país de língua inglesa, não, que é uma regra, quase todos os países, ou a maior parte dos países que falam inglês como língua nativa ou língua oficial, ah, tem como resquício cultural esse negócio de não ser tocado por um estranho, né? A gente precisa, quando a gente viaja internacionalmente, a gente também precisa abrir um pouco a mente, no sentido de que eu preciso entender quais são os meus limites culturais para não extrapolar no limite cultural do outro, né? Daquele lugar que a gente está visitando, para a gente não, né? Cuidado. Por exemplo, tocar uma pessoa pode ser interpretado como um crime. Por exemplo, nos Estados Unidos, você pode ser preso porque você tocou uma pessoa e essa pessoa pode considerar isso uma agressão. Então é muito complicado. Então, nada de cutucar ninguém para perguntar nada. Nem chegar por trás, botar a mão no ombro. Não. Você se direciona na frente da pessoa e vai dizer o quê? É isso que a gente vai olhar agora. A gente vai usar expressões como, por exemplo, o famoso excuse me. Can you help me, please? Excuse me é com licença, gentileza, ou meu amigo. Sabe quando a gente quer chamar alguém, mas não tem exatamente uma palavra e a gente bota aquele negócio ali na frente para a gente chamar a atenção da pessoa? Esse excuse me serve exatamente para isso. E olha que excuse me é uma palavra que pode ser usada em diversas situações, não é? Não é só necessariamente quando a gente está querendo chamar a atenção de uma pessoa, mas também, sei lá, não só para perguntar onde fica alguma coisa, mas, por exemplo, quando a gente quer chamar um garçom no restaurante, ou uma atendente de loja, ou uma atendente de banco, seja lá o que for. No Brasil, a gente também tem uma mania muito característica de chamar as pessoas pelos títulos delas. Por exemplo, a gente chama o professor de professor, né? Ou a gente chama o garçom de garçom, e assim por diante. Em inglês, isso não é muito comum e pode ser até visto como uma falta de etiqueta ali, né? Uma falta né, de, sei lá, de um refino social. Você nunca deve dizer
waiter, né? Você vai dizer excuse me, você levanta a mão, e o excuse me é uma dessas expressões coringas que você vai usar para qualquer situação onde você queira chamar atenção. Ela serve também para você pedir licença quando você está passando em algum lugar. Ela serve para você se desculpar por alguma coisa, aí você esbarrou em alguém, você pode se desculpar com ela. Então, assim, é, pode alertar alguém de algum perigo, né, dizendo, excuse me, olha ali, tá, cuidado aqui, né? Então, esse excuse me vai ser sempre muito bem visto se ele for usado, né? Aquela expressão que vai sempre abrir sorrisos, tá? Então, aí você pergunta, excuse me, can you help me, please? Então, você pode me ajudar, por favor? É outra palavrinha mágica em inglês, né? Esse negócio do please. Por favor, please, é sempre muito bem-vindo. Você pode não usar na situação dessa, excuse me, can you help me? Pode, mas meter aquele please bonitinho ali na frase vai sempre abrir mais portas do que se você não usá-lo, tá? Então, vamos focar nesse negócio de please e thank you, que é muito obrigado, que é uma coisa bastante bem vista pelos falantes de inglês, tá? E em falantes de inglês, quando a gente fala, lembrem-se, não estou falando de nativo, porque a gente também tem essa ideia de falar sobre nativo, e nativo é uma coisa muito, muito complexa, né? Nativo de quê, de onde, para quem, com relação a quê. Cuidado que inglês é falado no mundo inteiro, em países que são de origem não de origem, mas que tem o inglês como primeira língua, como língua mãe, e existem lugares também que existe o inglês como língua oficial, mas não necessariamente primeira língua. Então a gente tem que ter cuidado com esse negócio de nativo, de não nativo, porque também parece que a gente invalida a forma não nativa da comunicação, como se ela fosse impossível, como se ela fosse menos importante. Então, vamos pensar um pouco com a mente aberta e a gente não vai se referir a nativos, mas falantes proficientes da língua inglesa, tá bom? Tá, então vamos pensar aqui em uma estratégia que a gente pode usar, que é entender 3 categorias de vocabulário que a gente precisa entender nesse contexto de pedir informações ou pedir instruções como chegar no lugar. Que é o primeiro? O primeiro é directions. A gente vai estar sempre se referindo a esse directions como number one, como número 1, que é direções, sentidos, né? Por exemplo, aqui tem um exemplo de right, que é direita, e left, que é esquerda. Não sei se meu vídeo está mostrando ao contrário, mas vocês vão fazer aí a inferência com o seu próprio corpo. Então, right, left, são sentidos, certo? Então, isso é uma categoria de palavras, directions. A gente vai adicionar outras palavras a essas categorias, mas eu estou exemplificando aqui a primeira para a gente ficar com isso um pouco mais consciente, certo? A segunda é giving directions, que a gente está aí usando como number 2, que é uma ação. Alguém vai pedir para você fazer alguma coisa com aquela informação. Por exemplo, aqui a gente tem turn right e turn left. Turn significa vire, né? É uma instrução, é um comando. Vire, turn right and turn left. Então isso é um movimento, é uma ação, tem um verbo ali, certo? Entendeu? A primeira é sentido, a segunda é uma ação e a terceira é um ponto de referência final daquele destino que a gente está procurando, certo? Por exemplo, aqui a gente está chamando de location, que também vai estar sempre relacionado ao number 3, ao número 3. It's on the right, quer dizer, fica do lado direito da rua. Ou it's on the left, fica do lado esquerdo da rua. Então, perceba que a gente agora já está falando que o nosso destino fica de um lado ou fica de outro. Então, entendeu as 3 instâncias? Primeira instância, sentido. Segunda instância, instrução, o que fazer, o movimento. E a parte 3, o referencial final, de onde fica aquele lugar, certo? Vamos ver se ficou claro agora com os próximos passos. Vamos lá. Olha só, novamente, directions.
O que vocês acham que significa along this street? Or straight ahead? São duas coisas diferentes. Along the street, straight ahead. Sabe quando a gente fala, aqui no Rio de Janeiro, a gente, quando tem um caminho muito longo, reto, aí a gente sempre dá a instrução aqui, tipo, vai aqui na Avenida Brasil toda a vida. Eu não sei se vocês têm uma expressão aí nos estados de vocês, onde vocês moram, se tem uma expressão equivalente ou se vocês usam toda a vida também. Escreve aí nos comentários se vocês têm alguma outra expressão específica para isso também. Então, esse along the street é basicamente isso, por essa rua, né? Nesse sentido dessa rua. E o straight ahead também é straight ahead, tipo, diretão, vai, toda a vida. Então, é exatamente isso. Então, perceba que novamente a gente está falando do grupinho number one, que é sentidos, certo? Grupinho number two aqui, a gente tem outros para botar aqui na lista, que é go along Plum 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 Street. Go along significa vá direto nessa rua. Como eu falei aqui da Avenida Brasil, aí você vai dizer go along Avenida Brasil. Simples assim. Então, o go é o que vai se juntar a esse along para fazer esse comando, certo? Ou go straight ahead. Então, o verbo go é o verbo que a gente vai usar nessas duas expressões, tá bom? E outra location para a gente botar aí no nosso backpack, na nossa mala de viagem. Depois eu vou falar essa referência mais tarde. It's on the corner. A gente já falou it's on the right, fica do lado direito. It's on the left, fica do lado esquerdo. E agora it's on the corner, fica na esquina, que é outra coisa também essencial para a gente dar a indicação exata de onde fica um destino, né? Então, temos mais aí. Vai anotando, vai criando aí a sua estratégia de organização para você ir acumulando novas expressões a cada vez que a gente passa aqui um slide, tá bom? Olha só, a gente botou aqui esse mapinha estilo Simpsons, só para a gente ter uma ideia de que existem palavras que estão ali sempre muito comuns, né, nesse contexto de viagem. Tem alguns aí que você pode, com certeza, vai conseguir. Pausa o vídeo, dá uma olhada, checa no dicionário, dá uma olhada, usa Google Translate, alguma coisa que você não consiga entender, mas são uma das mais comuns. E também tem outras também que não vão estar aí, e a gente já vai falar sobre isso. Mas, por exemplo, bank, que é bem transparente em português, que é banco, ou Chinese restaurant, que é restaurante chinês, também a gente consegue falar isso muito simplesmente, ou bookstore, loja de livro, né, livraria, bus stop, ponto de ônibus, que isso é muito importante também, porque a gente usa muito transporte público em viagem, né, engraçado. E outras coisas que são também importantes para algumas pessoas e não importantes para outras, como travel agent, que é uma agência de turismo, post office, que é correios, e assim por diante. Public restroom, que é outra coisa que é muito difícil a gente achar também quando a gente está viajando, não acha um lugar para ir ao banheiro, então a gente quer achar um banheiro público e não acha. Então, public restroom é uma delas. E, obviamente, isso não se restringe às situações em que você está procurando esses lugares que tem em todo lugar, mas você pode estar procurando também uma coisa única, como se você estiver em Nova York, por exemplo, e você quiser saber onde é Broadway, aí você vai perguntar Broadway, e são coisas, ou The Statue of Liberty, você vai ter que saber o nome das coisas que você quer ver, e que são singulares, que não existem em outros lugares. Então, por isso que é tão importante a gente planejar essa viagem, para a gente até saber perguntar ou pedir ajuda, certo? Vamos lá. Uma das perguntas que a gente faz quando a gente quer chegar em algum lugar específico, digamos que a gente quer saber onde é que fica o banco, né? Porque eu preciso, sei lá, sacar algum dinheiro, ou um ATM machine, que é um caixa eletrônico. Aí a gente vai dizer, how do I get to... E aí a gente diz a coisa. Por exemplo, how do I get to Broadway? How do I get to the Statue of Liberty? How do I get to the grocery store, que é o supermercado
aquela que a gente compra, né, perecíveis, comida e etc. Então, a gente vai sempre usar isso, how do I get to, e o lugar que a gente está querendo ir. Todo mundo vai entender, é uma expressão bem simples, em qualquer lugar, qualquer país, as pessoas vão entender que é a forma mais internacional de se fazer essa pergunta, tá? Lembre-se, não é só em países de língua inglesa que a gente pode usar o inglês, tá? A gente usa o inglês também na Itália, por exemplo, ou na Alemanha, se a gente quiser pedir por uma direção, por um caminho, a gente pode usar o inglês. O inglês é uma língua internacional. Na Ásia, a gente pode usar o inglês. Então, cuidado para não achar que é só nos Estados Unidos, né? O mundo é bem maior do que ele. Olha, mais expressões aí, de 2 e de 3, da categoria 2 e da categoria 3. Directions. Cross the street. Olha bem direitinho no meu olho agora. Location. Across the street. Bugou? Bugou um pouquinho? Tá bom. Ó, cross the street and across the street. Calma, 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 que isso não é um problema. Na verdade, isso é uma solução. Cross é um verbo e ele tá aqui na directions. Lembra que é a de ação, que vai usar um verbo para te dizer o que você precisa fazer, como você vai agir? É isso aí. Então, cross significa cruzar, ou, no caso de uma rua, a gente atravessa, atravessar a rua. Então, eu estou pedindo para você atravessar a rua, cross the street, certo? Lembra o que é que significa aquela categoria 3? Um ponto de referência? Ótimo. Então, across the street não é atravesse a rua. Across the street significa ali do outro lado da rua. Certo? Muito bom, né? É mind-blowing, né? Parece a mesma coisa, mas não é. Então, cuidado com essa diferença, mas eu acho que isso também não vai causar nenhum grande tumulto aí na sua viagem, tá bom? Agora vamos para outro ponto aqui bastante interessante, que são aquelas palavras que a gente consegue dar mais detalhes, de mais precisão àquilo que a gente está querendo descobrir onde fica, né? Isso é mais para a gente entender do que a gente produzir, né? Porque a pessoa que vai estar nos dando ajuda vai com certeza usar algumas dessas expressões ou palavras, ou é um vocabulário muito predominante nesse sentido. Então, com o seu inglês ali bem organizadinho para entender isso, você vai só se dar bem. Então, por exemplo, tá vendo que tem um school ali, uma escola no meio, e entre essa escola tem uma pharmacy e uma bookstore, uma farmácia e uma livraria? Então, essa school aí, it's between the pharmacy and the bookstore. Ou seja, between, entre uma coisa e outra. It's between the blá 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 and blá blá blá. Outra aí para botar na sua caixinha do number 3. Tá bom? Ó, vou fazer um teste com vocês daqui a pouco, hein? Cuidado, vai anotando isso e sempre que você precisar parar esse vídeo, para o vídeo, vai fazer sua pesquisinha, mas volta que eu tô aqui te esperando, tá? Quando a gente também não sabe exatamente onde a gente vai querer achar alguma coisa, mas a gente está precisando daquela coisa, a gente pode usar essa expressão aqui, where can I find? Where can I find significa onde eu consigo encontrar. Aí você vai dizer o que é que você está procurando. Por exemplo, é uma coisa muito comum quando a gente está viajando e a gente não tem roaming, né? Não tem international roaming, o 4G, 5G, 3G, sei lá quanto G. E a gente fica desconectado do mundo e a gente precisa de um Wi-Fi, Wi-Fi hotspot. Aí você pode perguntar, where can I find a Wi-Fi hotspot? Aí a pessoa vai estar, talvez ali at the bakery, at the grocery store, não sei. Aí você vai dizer, where? How do I get to the bakery? Ó, já juntando uma coisa que você aprendeu com outra, maravilhoso, né? Então, é isso, porque a gente também não precisa saber onde é que a gente vai conseguir tudo em todos os lugares, né? Porque cada país tem as suas regras e suas... né? Às vezes a gente encontra algumas coisas no supermercado que só encontra em farmácia, em outras, e vice-versa, né? Então, vamos lá. Mais para botar aí no na sua caixinha do number 2, é walk past. Não sei se vocês conseguem meio que supor o que é que significa walk past, mas eu vou dar uma ajudinha. Walk significa andar,
certo? Past significa passado. Não dá muito para inferir muito logicamente. Mas vamos fazer o seguinte, quando a gente está dando instrução de como chegar num determinado ponto em português, o que a gente faz? A gente, você vai aqui direto nessa rua, aí passou a loja não sei o quê, passou o banco, passou o supermercado, é ali. Esse passou é isso aí, esse walk past. É exatamente isso que a gente usa. Esse passou, a gente diz passou, mas tem gente que diz passa. Tem várias formas de a gente expressar isso em português. Em inglês é bem simples, é só dizer walk past. Então, walk past the bank, walk past the supermarket, and the museum is on your right. Então, passa o banco, passa o supermercado e o museu fica aí à sua direita. É isso, tá vendo? As chances são mínimas, né, disso não dar certo. Ih, meu Deus do céu, agora vem outra pegadinha. Vamos lá. Opposite and in front of. Vamos respirar, mas vai dar tudo certo. É simples, parece estranho, mas é super simples. Esse negócio é na frente. Opposite é na frente e in front of é na frente. Só que tem uma diferença. Eu sei que em português, às vezes, a gente não se atenta a detalhes muito pequenos da língua. Por exemplo, quando a gente diz este ou esse, tem uma diferença grande entre dizer esse e este. Mas a gente nem percebe, a gente diz do mesmo jeito e usa um para outro. Ou, por exemplo, em vez de ou ao invés de. Tem diferença, né, de significado, mas a gente usa de qualquer forma. Em inglês não é bem assim, a gente precisa ser um pouco mais mindful, mais consciente desse processo. Antes de eu dizer o que essas duas palavras são, vamos pensar o seguinte, eu vou fazer uma tradução delas. Opposite significa de frente para, e in front of significa em frente de. Tudo bem, pode parecer a mesma coisa, né? Mas não é não. Vamos fazer o seguinte, vamos pensar aqui que você está numa fila de um show para comprar um ingresso, e você está, sei lá, para entrar no show. E tem uma blogueira fazendo ali uma live. Essa blogueira é a próxima pessoa depois de você, certo? Então, essa blogueira está na frente de você ou de frente para você? As duas possibilidades são reais, só que tem uma diferença. Quando ela está de frente para você, ela está olhando para você. Agora, se ela está em frente de você ou na sua frente, ela não está necessariamente virada para você. Vamos dar uma olhada aqui numa ilustração que talvez fique mais claro. Olha só. A is sitting in front of B. A is sitting in front of B. Significa que a moça A está sentada na frente do B, certo? Porque eles estão ali numa filinha. No entanto, A is sitting opposite C. Ou seja, C e A estão olhando um para o outro, certo? E C is sitting opposite A. Vice-versa, certo? Isso é bem simples, né? Cuidado, porque isso faz muita diferença de sentido quando a gente está falando sobre localização de algum lugar. Ou seja, quando você diz the church is opposite the bank, isso significa que a church, que é a igreja, fica de frente para o banco. É uma olhando para a outra, certo? Agora, se eu digo in front of the bank, pode ser alguma coisa que esteja na calçada ali na frente daquele estabelecimento. Então isso meio que perde um pouco essa precisão. Então fica bem atento aí nessa ideia de frente para ou em frente de, certo? De fronte. E há diversas mil formas de dizer isso em português. Olha só, mais um aí que a gente tem, olha. Next to the. Next to the significa ali perto, né? Do lado, colado.
next to the... Por exemplo, a gente sabe que o bookstore está next to the school. Tá ali colado com a school. Mais um para você botar aí na caixinha do 3, certo? Agora vamos lá. Prepara o dedo para pausar esse vídeo e tentar completar isso com o que a gente já viu hoje. Para aí e dá uma tentativa, assim, só de curiosidade. Vê se você consegue. Tá bom? Tô esperando. Agora que você já voltou, eu vou te mostrar o primeiro. How do I... E se você pensou em get to the museum, parabéns. That's it. E go the street, quer dizer, vai aqui toda a vida. Go along the street. Muito bem. E quando a gente quer dizer passa a farmácia, o que a gente quer dizer? Go past the pharmacy and it's on the left. Ou seja, fica à esquerda. Passa a farmácia e esse lugar aí que você está procurando fica à esquerda. Acertou tudo? Que bom! Se não, também é só voltar o vídeo e assistir quantas vezes você quiser para você conseguir aprender. Tá bom? Vamos lá! Rapidão! Toda vida? Straight ahead. Muito bom. E aí? Na esquininha. Yes, it's on the corner. E agora? Esse é um verbo, hein? De atravessar. Como é que fica? Cross the street. Muito bom. Exatamente. Aqui, um na frente do outro, olhando para o outro. É in front of or opposite? That's it. Opposite. It's opposite the school. Muito bom. E agora? Quando a gente está ensanduichado ali entre os dois. Qual é a palavra que está faltando? Between. It's between the bookstore and the pharmacy. Very good. E é isso, gente. Antes da gente encerrar, eu queria dizer que é muito importante a gente entender que o processo de aprendizagem de qualquer coisa é um processo de acúmulo. Lembra que eu falei ali sobre o backpack, sobre a mochila nas costas? Por isso que eu escolhi aqui essa frase da Anita Desai, que é uma romancista indiana. Ela fala o seguinte: wherever you go becomes a part of you somehow. Que é uma coisa que você consegue estender para qualquer instância da sua vida. Que wherever you go, a qualquer lugar que você vá, isso it becomes part of you somehow. Algo se transforma em parte de você. Isso se transforma em parte de você de alguma forma. Ou seja, todas as suas experiências, todos os lugares que você vai, você traz uma coisinha para botar aqui no seu backpack. Né? Você traz consigo aprendizagens, você traz consigo experiências. E quando a gente está aprendendo uma língua, por exemplo, é muito parecido com isso. Você vai aprender, lembra do 1, 2, 3 das categorias, e você vai acumulando dentro das caixinhas para criar um repertório? É sobre isso. Então, eu espero que vocês consigam ter colocado bastantes expressões dentro dessas caixinhas de repertório. E depois compartilha com a gente as experiências de verdade que vocês tiveram aí nos lugares, tá bom? E é isso. That's all for today. E eu espero que todo mundo aqui se inscreva no canal. Não se esquece também de ativar o sininho e dar like no vídeo pra gente trazer mais coisa na semana que vem. Tá bom? See you next time.